realmente pararmos e reflexionarmos em torno do nosso caminhar. As instituições religiosas, e nós temos que fazer esse grande esforço para não aumentar os muros que separam as religiões, elas passam a ser oásis no meio do caminho, onde ali nós paramos, nos sentamos e nos dessedentamos. Observemos, a vida odierna, ela nos incita a essa correria, a esse atropelo. O homem, com a conexão, ele tem cada vez mais locais para onde olhar, proposta para ler, para se inteirar, e ele começa a fazer escolhas. Essas escolhas acentuam o seu individualismo. Então, nós já temos um histórico antropológico, sociológico, que nos leva à individualidade. Quando a eclosão da Revolução Industrial, os liames, que eram a família, foram rompidos. Porque até então, e eu queria fazer uma parte, porque nesses dias de polarização, se a gente não tiver cuidado, alguém levanta a mão e diz: opa, você quer dizer que a Revolução Industrial foi um atraso? Não. A Revolução Industrial é uma necessidade. Com o crescente da sociedade, precisávamos produzir em quantidade para atender a sociedade. Só que nós já teríamos, teoricamente, 1800 anos de cristianismo. Deveria ser a base onde tudo seria erigido. E quando fôssemos convidados, nós já teríamos valores basilares. Por quê? Porque naquele período, nós deixamos de ser Pedro, filho de Zé, João, filho de Antônio, Maria, filha de Zefa, que era família. E nós passamos a ser a nossa própria estrutura social e industrial. Eu comecei a ser a minha própria empresa. E a partir desse instante, eu tenho isso cada vez mais nítido no meu ser. E a sociedade atropela. Vamos ver, quem sai na frente leva vantagem. E o outro deixa de ser um portal, e eu passo a percebê-lo como um obstáculo. E nós estamos cada vez mais acentuando isso. Vivemos uma sociedade essencialmente de resultados. O resultado lhe lança uma condição do amanhã. Esse amanhã é uma possibilidade. Porque é uma possibilidade, isso me leva a uma insegurança. Insegurança na minha estrutura fisiológica é medo. Medo muda a minha condição neuroquímica. E eu começo a ter crise de ansiedade. Os jovens da nossa era, os de 50 anos, que alívio. Ter ansiedade está tudo bem. Mas nós estamos com criança com ansiedade. Por quê? Porque os pais já querem. As escolas buscam seus slogans para aumentar a procura. Aluno nota 10, tantos por cento de resultado. E a gente começa a cobrar. Há uma cobrança silenciosa no aluno e há uma cobrança declarada dos pais que pagam. A partir do instante em que nós vivemos essa proposta, onde tudo é custo, os filhos passaram a ser custo, e não poucos os pais que dizem: eu estou investindo muito em você, e eu quero resultado. E os filhos começam a trabalhar por resultados. E a gente com 50 anos, no nosso período, a gente estudava assim.
Mas não tinha essa cobrança tão rígida pelo amanhã. Tinha cobrança pela aula daquele dia, pelo resultado daquele mês. Então, quando nós paramos na instituição religiosa, nós percebemos que o outro também sofre. Nós percebemos que o outro também tem dores. E nós começamos a perceber que essa dor é uniforme. Ela só tem um som diferente para ti, tem um cheiro diferente para aquele lá, mas que todos nós sofremos. Então, esse instante que as instituições abrem as portas, é para que nós nos refaçamos. O sábio e venerando Emmanuel, ele diz o seguinte: há de chegar o tempo que o nosso corpo será um templo e a nossa consciência um altar. Mas até lá, nós precisaremos da casa de pedra, que é justamente para a gente se acomodar. E se a gente volta no tempo, aos cristãos dos primeiros dias, os cristãos dos primeiros dias, eles entendiam o que estavam fazendo. Porque aqueles cristãos, eles sabiam, na proximidade com Cristo, que a vida física era fugidia. Importava os ecos dos teus atos. Então eles se encontravam disfarçadamente. Porque até Domitiano nós temos uma perseguição acentuada aos cristãos. Então eles faziam gestos rápidos, faziam o gesto da cruz com esse dedo, como os maçons fazem, como algumas organizações fazem, algumas instituições, de forma velada, para perceber que ali era um irmão. Era comum eles fazerem um peixe na areia e passar o pé por cima e apagar. Mas era uma alegria quando um via o outro. E o que era mais interessante, eles cantavam as glórias de serem imortalizados, de darem o testemunho por amor ao Evangelho, ao Cristo. Foram esses primeiros cristãos os achotes, ou as sementes que foram lançadas nas covas escuras. Essas sementes se transformaram em árvores frondosas, e sob os pés dessas árvores criou-se uma fonte que nós bebemos. E quando hoje nós aqui nos encontramos, nós estamos revendo toda essa trajetória. Mas nós temos que agasalhar esta água em nossa alma, nutrir o solo ressequido do nosso ser, para que nós voltemos a ser aqueles que representamos o Cristo. Na trajetória do cristianismo, nós vamos perceber que nós mitificamos Jesus. Então colocamos Jesus em um céu resplandente, muito distante de nós. E aí vem toda uma trajetória em que o Cristo não faz parte do nosso cotidiano. As instituições religiosas, elas recebem um acervo do alto. E a gente tenta mostrar isso. Por exemplo, quem entrou pela primeira porta, a porta estreita, tem um momento que vocês vão andando, a placa do silêncio vai crescendo, não é assim? Tem um silêncio miudinho, aí tem uma placa do silêncio maior, aí tem outra placa do silêncio maior. Ali a gente está gritando por silêncio. Eu sei que é paradoxal, mas é mais ou menos assim. Aí depois vocês vão ter uma porta de madeira e tem uma luz amarela. Porque as casas religiosas, elas têm uma proteção espiritual. E eu então entrava, e isso foi há muito tempo atrás,
eles têm dimensões, têm instantes que já começam. Há uns 30 anos atrás eu já fazia palestra no José Eusébio. Então eu ia de carro para o José Eusébio, aí quando eu passava, eu vinha ali da Buarque de Macedo, e quando eu passava pela Polícia Federal, eu já vi uma luz diferente. Aí eu dizia, eita, poxa, a luz da Polícia Federal é massa, eu vejo de longe. E isso, para mim, era tranquilo. Uma vez eu ia com uma pessoa que eu vou fazer palestra e volto sozinho, eu me sinto melhor só viajando, caminhando, porque eu já troco ideias e tal. E eu fui com um encarnado nesse dia. E eu disse, o que é que tu acha dessa luz aqui da Polícia Federal? Ele disse, que luz? Eu disse, essa luz que já vai deixando aqui mais claro para o José Eusébio. Eu disse, não estou vendo luz diferente das outras. Aí então eu percebi que aquela luz eu via e ele não via. E aí depois, o José Eusébio, como algumas instituições, elas têm uma área espiritual muito maior do que a área física. Tranquilo? Tu que trabalha há muito tempo em casa espírita sabe disso, né? Então tem uma área muito maior. E ali já era uma proteção da casa do José Eusébio, que eu percebia quando chegava. Tempos depois, eu entrando aqui, notava que naquele portal de madeira tinha uma terceira proteção. E ninguém via. Aí eu disse ao plano espiritual, e agora como é que eu vou fazer para mostrar? Ele disse, bota uma luz amarela diferente. Aí eu li, eu boto uma luz amarela diferente. Teoricamente, a gente vem caminhando naquele corredor. Ali eu ainda chego na porta, ainda vem um inquieto com corre-corre da rua. Aí ali eu cumprimento as pessoas, ainda balbúrdia. Aí eu vou caminhando. Quanto mais se faz silêncio lá fora, mais cresce ou se torna audível o meu próprio eu. Aí eu vou caminhando, se faz silêncio, e eu então percebo uma tonalidade, um aroma, um cheiro, um encanto que é o encontro com o plano espiritual. Tem-se que ter uma preparação. Nós temos que nos preparar para isso, porque nós somos continuadamente excitados para viver o corpo físico. E para perceber o espírito, nós temos que silenciar o corpo físico. Olha que coisa paradoxal. O mundo cobra que eu tenha acuidade em tudo. E a gente precisa lembrar que é o espírito. Ele mergulha no corpo e o corpo é como uma concha que limita as suas percepções. Então, quando a gente vem para cá, nesse atropelo, e a gente senta, e a gente não silencia o celular, porque o celular é uma coleira eletrônica, que a gente passa um tempo para desligá-lo. A gente consegue desligar no botão, tem uns que não conseguem. E a gente leva um tempo para desligá-lo da alma. O celular hoje é a extensão da gente, não é não, mais ou menos assim? A gente está hiper atrasado, a gente já saiu de casa, já pegou o elevador, já desceu e lembra que deixou o celular. A gente atrasa mais 5 minutos ou sai sem o celular? A gente atrasa mais 5 minutos e volta, porque o que vai ser da gente sem celular? E quando certa feita eu passava por isso e eu dizia ao plano espiritual, esqueci o celular. Ele disse, quando morrer você não vai levar. Então, deixa o celular. Deixa o celular. Aí, vamos ver uma coisa. De onde vem o material que dá proteção contra as entidades que nos acompanham e que podem atrapalhar o nosso trabalho? De onde vem? De onde vêm as emanações nossas que os espíritos trabalham para nos proteger? Aí, essa historinha daqui. Aqui, antes da gente construir fisicamente, a gente construía o trabalho de caridade. No trabalho de caridade, desenvolvido em cada parte desse terreno, exaustivamente, a gente entregava antes 20 toneladas de alimento toda semana aqui.
E começava a vir mão de obra, voluntários, e a gente dava as mãos, fazia uma prece. Tempo depois que a gente desenvolvia esse trabalho, 3, 4, 5 meses, a gente conseguia construir e ia fazer em outro canto. Isso quase que mecanicamente. Nós ganhamos essa parte para fazer o estacionamento e continuamos durante toda a pandemia atendendo socialmente a comunidade. E precisávamos educá-los para que tivesse uma distância mínima entre eles. Numa comunidade que não tem água corrente, que não tem banheiro. E a gente começou a fazer uma fila de cadeiras ali. E começamos o trabalho de caridade porque a cozinha, a gente fez uma cozinha lá na entrada. Então eles entravam por lá, ficavam sentados, pegavam a sopa já na saída e saíam. Aí a gente conseguiu o material, porque cada um que recebia uma cesta básica, cada um que recebia uma fralda, leite, uma sopa, saía grátis. Aí a gente conseguiu fazer esse corredor. Aí estou eu, há pouco tempo atrás, chegando de noite ali, está tudo coberto, as cobertas, e eu vejo aquela luz amarela igual aquela. Aí eu nem perguntei mais aos espíritos, olha, bota umas luzinhas aqui. Aí o menino disse, que cor se amarela? Aí eu digo, e agora? Que é estacionamento. Aí botei a entrada que os irmãos pediram, bote de paralelepípedo. Na verdade, os irmãos pediram para eu fazer aquela entrada de pedra rachão. Qual era a proposta? A gente vem com um carro rápido, quando vê a pedra, que chão horrível, já diminui a velocidade. Tem um propósito, é proposital. Como a gente fez de paralelepípedo e não ia surtir o efeito, a gente ainda botou um quebra-mola. Então, antes de falarem mal do engenheiro ou do arquiteto, reclame com Deus. Deus, por que você mandou colocar esse quebra-mola aqui? Que eu queria passar rápido, porque eu só tenho tempo, 5 minutos, Deus. Que eu vou lá tomar um passe para tirar a energia ruim, que não fui eu que botei em mim, foram os outros. Então, aquele quebra-mola tem um propósito. É para que a gente diminua. É para que a gente consiga escutar uma música clássica. É para que a gente se prepare. O ideal era que todo mundo deixasse o carro ali. E alguém manobrasse e a gente viesse caminhando naquela estradinha de luz. Os espíritos dizem assim para mim. Quem faz academia, vê o corpo. Eu sei que todo mundo olhou para mim, não é o caso, eu não faço. Mas quem caminha, vê a alma. Quando a gente caminha, a gente conversa com a gente mesmo. Não que a gente deva parar de fazer academia, porque a gente tem que cuidar do corpo. Mas a gente tem que também buscar o momento que a gente conversa com a gente mesmo. Para a gente saber como é que a gente está. Porque nós vivemos em um momento de muito atropelo. Então, meus queridos irmãos, é muito importante este encontro com a casa. É claro que a gente está bem cauteloso. Mas como esse encontro faz bem? A todos nós. A todos nós. Por isso eu quero agradecer a cada um de vocês que aqui se encontram. Como vocês são necessários e importantes. Como nós dependemos uns dos outros. Por mais que a sociedade clame que nós somos independentes, a grande verdade é que nós não conseguimos viver só. Nós dependemos até das emanações de paz, até do alento, até da presença de alguém ao nosso lado. Eu costumo correr. Então, eu corro normalmente em locais desertos. Mas quando tem uma pessoa, me vem mais ânimo. É claro que eu, para me deslocar, não precisa de muito esforço, né? Por conta do meu corpo. Mas, quando tem alguém, para mim é mais fácil. Porque uma pessoa ali me alenta. É fundamental que aqui estejamos. A grande proposta é que a gente tenha refletido. Há uma dificuldade de entendermos em profundidade os ensinos do Cristo. E resta-nos, por vezes, o ambiente de reflexão mais profundo. A época do Cristo
Porque uma coisa que nós temos que entender, a gente vai fazer da frente para trás. A doutrina espírita, ela tem por base o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem por base as antigas Escrituras. A época do Cristo, nós estamos ali, tinha acabado o silêncio profético. Quem estuda a trajetória da civilização hebraica ao espiritismo, nós vamos entender o que estamos dizendo. Mas as antigas escrituras, elas são estudadas em uma proposta que se divide a lei, os profetas e os ensinos. O evangelho hebraico, ele não tem as vogais, ele é um evangelho consonantal. Mas aí a gente coloca para facilitar. Então é Tanakh, Torá, Nebiim e o Cade Ketuvim. Então, tem a lei, que são os 5 primeiros livros. Aí vieram os profetas, ou médiuns. E depois vieram os sábios, que trouxeram ensinos. E existe depois disso um silêncio, que foi nesse período que os sábios traziam os ensinos e os rabinos interpretavam tais ensinos. Durante 400 anos tem esse silêncio profético, quando aparece João predizendo o Cristo. Mas aí já existiam as escolas rabínicas. Nós vamos encontrar a escola mais conhecidas de Shammai, de Hilel, que tinha de Gamaliel, mas tinha a escola de João Batista. E depois nós vamos ter a escola de Jesus. Jesus é um nome muito comum naqueles dias. Yoshua. Muito comum. Nós estamos há 2000 anos atrás. A referência era do filho para o pai. Em hebraico, Ben. Em aramaico, Ba. Então, Yoshua, Ben Yosef. Jesus, filho de José. Se fosse em aramaico, era Ba. Yoshua, Ba Yosef. Na época do Cristo tinham inúmeros Jesus. Eu não sei se vocês sabem que Josué, Jesus é uma transliteração de Josué. É por isso que as pessoas fazem essa pegadinha. Qual o livro da Antiga Escritura que tem mais o nome de Jesus? O de Josué. Porque Josué... Então, só para que a gente tenha uma ideia, quando Jesus foi julgado, no dia do julgamento, tinham 2 Jesus para ser julgado. Yosef ben Yoshua ben Yosef, e tinha o filho de Abá. Então, Yoshua ba Abá, que a gente conhece por Barrabás. Mas eram 2 Jesus. Abá, em hebraico, quer dizer pai. E Abá era um mestre, um rabino que tinha uma escola. E ele se intitulava pai. Então, esse Yoshua era filho desse rabino que se intitulava pai. Yoshua bar Abá, que a gente diz Barrabás, mas o primeiro nome dele era Yoshua, tal qual Jesus. Yoshua ben Yosef. E aí, por ironia, se faz a escolha para que solte um Jesus, que era filho de um homem, e esse Yoshua tinha alguns delitos. E fazem ironia porque Jesus se dizia o legítimo filho do Pai. E escolhem um outro. Então tem uma ironia no julgamento do Cristo, dentre outros erros. Mas nessas escolas rabínicas, nós vamos ter que entender como funcionava, para que a gente entenda os nossos dias. Não existia a proposta das salas de aula. Ninguém aprendia sentado. Nem tinha horário para as aulas. Aquele que se predispunha a aprender, ele ia para a casa do mestre.
antes do sol nascer. E ficava na casa do mestre esperando. Ao mestre acordava, fazia o que queria e eles lá, esperando. Quando o mestre saía, eles saíam atrás do mestre. Quanto mais perto do mestre, mais agasalhava o conteúdo que o mestre passava. É por isso que existia uma citação naqueles dias que dizia assim: procurai ser coberto pela poeira dos pés do mestre. Ou seja, esteja tão próximo, absorva tão bem, para que você seja a continuidade do mestre. E esse mestre, ele ensinava para a vida prática. Então esse mestre caminhava e ia durante o caminho ensinando. Mais adiante nós vamos encontrar aquele mestre que se diz o caminho. Então ele ensinava com o que tinha, com coisas práticas, não era teoria. Os ensinos de Deus eram para viver no cotidiano, no dia a dia, em todas as situações. Então das coisas mais comuns, o mestre tirava um ensino que vincularia aquele seguidor a Deus. E nós estamos em uma sociedade eminentemente agrícola. O filho, ele seguia a profissão do pai. Para que a gente tenha uma ideia da estrutura social da civilização hebraica, era família, clã e tribo. Se o seu pai fosse marceneiro, você ia ser marceneiro. Se você deixasse de ser marceneiro, você ia ter que ser desligado daquela família. Você não ia pertencer àquele clã. E só com isso, quem estuda a civilização hebraica judaica sabe que Jesus, dos 13 aos 30, esteve na marcenaria. Jesus esteve na marcenaria. É claro que a gente do cotidiano, a gente odierno, a gente quer novidades. Nós tentamos ver as pessoas procurando novidades no Evangelho. Eu descobri o proto-evangelho de Tomé. A gente precisa vivenciar os ensinos do Cristo. E isso já é um grande desafio para nós. Um grande desafio. Então Jesus, ele sai a ensinar. E ele traz uma interpretação que é sua. Os grandes mestres, eles trazem a interpretação e diz: esse é o meu jugo. Vamos dizer que eu fosse aluno de Gamaliel. Então, quando eu fosse interpretar uma assinatura, eu pegaria lá o Deuteronômio, abriria uma parte, faria a citação, e eu ia interpretar. E quando eu interpretasse, eu dizia: tal interpretação vem de Gamaliel. Ou esse jugo é de Gamaliel. Se tivesse, Gamaliel teve essa interpretação que já aprendeu com Hileu. Aí eu digo: esse jugo é de Gamaliel, que já vem do jugo de Hileu. É como se fosse uma cadeia. Se isso fosse um cheque, era uma cadeia de endosso. Só que Jesus, ele diz diferente. Existem a Torá oral e a Torá escrita. Todas duas foram passadas para Moisés. A Torá escrita, o Decálogo, escrita em pedra. E a Torá oral, um conjunto de orientações que Deus passou para Moisés, que fica preso ao farisaísmo, aos fariseus. Fariseu vem de perixá. Perixá quer dizer à parte, separado. Eles tinham conhecimento que os demais não tinham. E eles viviam então a tradição. E a tradição, ela dizia muitas coisas. Por exemplo, quando Jesus diz: aprendestes o que foi dito. Amarás os teus amigos e odiarás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. É o meu jugo. É com minha autoridade moral. Sou eu que estou dizendo. Mas ele não dizia porque a sua voz soava mais alta.
Ele dizia porque ele amava os inimigos. Ele entendia o outro e ele exemplifica até o Calvário. Então ele tinha autoridade moral. Ocorre que o Cristo, ele vem nos deixar esse legado. E parece que a gente está falando de algo muito distante. Tempos depois, surge a yeshiva, ou yeshiva, que é um ensino sentado. Os alunos começam a ter uma hora para aprender, vão ficar sentados, vem um professor e depois o professor vai cobrar. Mas esse professor vai cobrar do aluno em uma nota, em uma folha. Não vai acompanhar o aluno no dia a dia para ver se ele honra pai e mãe, para ver se ele ama o próximo, não. Ele vai fazer perguntas e a pessoa vai responder. Que é o que acontece até hoje nos nossos dias. Com isso, praticamente a gente tem um ensino para dizer que sabe e tem uma vida separada. Parece que eu fui muito longe, né? Não, eu já estou dizendo no nosso dia. Porque na igreja, no templo evangélico ou na casa espírita, ainda hoje nós somos assim. Parece que a gente tem uma roupa para ir para a casa espírita, uma roupa para ir para a igreja. A gente bota aquela roupa e vai. Aqui, se todo mundo morresse agora, todo mundo ia para o outro nosso lar. Porque agora a gente está pronto. Mas quando a gente sai daqui já não é assim. Aqui a gente controla a voz, a gente controla os gestos, a gente pensa um pouco. Então imagine se a terra toda fosse um templo. Imagine toda a terra um grande templo. E para que a terra seja toda um grande templo, é necessário que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Porque se verdadeiramente nós formos cristãos, onde estivermos, lá o Cristo estará representado por nós. Como falamos na semana passada. Uma citação de Paulo. Vós sois cartas de Deus, não escritas por nós, mas escrito pelo Espírito vivo de Deus. O quão importante é isso? Porque, queridos irmãos, deixa-nos trazer uma parábola. Jesus, ele caminha, os seus seguidores o acompanham, porque era necessário que o aluno acompanhasse o mestre. Começam a entender agora? Quando Jesus diz, vem, segue-me, a Levi, vão ser pescadores de alma. Vem, esse vem é, saia da sua posição cômoda. Você vai ter deixado de ser quem você é para me seguir. Então a gente precisa deixar de ser, para seguir o Cristo. Nós não podemos moldar o Cristo a nós. Nós não vamos conseguir tornar o Cristo quem nós somos. A proposta é que o Cristo seja o fermento e nos modifique. Jesus é o pão divino, fragmentado para cada um de nós. E o seu fermento nos modifica. Aquele que se permite ser tocado pelo Cristo, anseia para viver eternamente em companhia de Jesus. Há uma necessidade, uma fome de ser melhor. Aquele que se permite ser tocado pelo Cristo. E uma das coisas gritantes, meus irmãos, é que a sociedade tem carência do Cristo. Nós temos que nos desligar da ideia de que Jesus nos acompanha. Nós temos que acompanhar Jesus. Nós temos que nos adentrar neste caminho. E este caminho é a forma de caminhar. Ah, mas eu tenho ocupação. Deixa eu dizer para vocês. Se nós pegarmos o evangelista Lucas, ele narra o evangelho de Lucas, é o evangelho mais grego dos 4 evangelhos. Nós temos os evangelhos sinóticos. Sinótico é a junção de 2 palavras gregas, que é como se você formasse colunas parecidas. E temos um evangelho cósmico de João. Mas o evangelho de João, ele é todo dentro de uma simbologia. Mas quem tem um conhecimento profundo
do judaísmo percebe o quanto ele é um evangelho com uma base judaica. Só que Lucas, ou Lucano, ele tem já uma formação grega. E Lucas, ele vai narrar que o Cristo foi em Jerusalém para ser circuncidado no 8º dia. Como família pobre, ele dá rolas, pombos. Ele vai aos 12 anos para um processo que é chamado Bar Mitzvah, que Bar é filho, lembra que eu disse? Bar é filho em aramaico. Quer dizer, e Mitzvah é conhecimento, filho do conhecimento. Nos dias de hoje já existe filha, é Bat Mitzvah. Naqueles dias não, só os meninos que passavam por isso. Porque os homens, e não é uma proposta nós ocidentais, isso é porque é machista, não. É porque o homem, ele precisava dizer que Deus era o pai, o criador. Porque a mulher, ela já nascia com a capacidade de gerar vida. Então é como se ela já tivesse a espiritualidade nela. O que é que acontece? Lucas narra essas duas vezes, mas Lucas quer dizer que toda a proposta de Jesus é que ele vá a Jerusalém dizer que o que estão fazendo no templo não está de acordo com a lei. Essa é a proposta de Lucas. Só que enquanto Jesus se dirige a Jerusalém, ele caminha distribuindo alento. Ele caminha distribuindo água. Vai florindo onde ele pisa. Ele vai guiando os perdidos, acordando os que estão inquietos. Ele não deixa de ir a Jerusalém. Ele vai a Jerusalém e ele cumpre a proposta dele. Mas ele nos ensina. Jerusalém é o processo de espiritualização de cada um. O Gólgota, o sacrifício, é o sacrifício que cada um tem. Um é a família, o outro é a condição física, o outro é a condição financeira. Ainda na nossa luta de superar essas dificuldades, nós não podemos deixar de espargir a esperança, o bem e o amor por onde passarmos. Essa é a grande proposta existencial. Porque é interessante que na tradição, o mestre em dado momento parava e os alunos se sentavam todo ao redor dele. Aí quando aquele aluno, e o processo era dinâmico, o mestre ensinava e o aluno podia perguntar. É por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, diz assim, e Jesus foi tentado. Aliás, Jesus foi testado no conhecimento. Era comum o aluno perguntar ao mestre para ver se o mestre sabia. Quando o aluno já estava sabendo, o mestre pegava na mão dele e dizia, levanta-te, não te chamo mais de aluno, te chamo de amigo. E ali ele já abria também uma escola, ou ele começava a fazer uma interpretação. Então Jesus fazia isso. Por exemplo, vamos pegar uma passagem do Cristo. Essa passagem está nos evangelhos sinóticos. Jesus diz assim, eis que o semeador saiu a semear. Porque Jesus passava, e está o homem no solo ressequido, plantando trigo, que era muito comum. E ele vai passando, e o que está acontecendo, ele está dizendo. Ele diz, eis que o semeador saiu a semear. E ele lançou semente. As primeiras sementes caíram na estrada. A segunda semente caíram por sobre as pedras. A terceira semente caiu entre a condição arbustiva dos espinhos. E a quarta lançada de semente caiu em solo fértil. E ficaram todos inquietos. Mais adiante, os seguidores do Cristo, ou seja, aqueles que estavam à condição de alunos, vão perguntar o que ele quis dizer. Ele diz, a semente
é a boa nova. Eu sou o semeador divino. E eu lanço a semente que são os meus ensinos de mancheias. Cada coração é um solo. As pessoas que estão por demais ocupadas no dia a dia, na busca de compra das suas coisas, das suas conquistas temporais, sequer têm tempo para escutar. E olha como isso é verdadeiro. Quanto mais o homem de sucesso na terra, menos tempo para as coisas espirituais. Eu estou falando generalizado, mas claro que tem exceções. Ok? Então, porque não tem tempo para isso. Quanto mais ocupado, menos tempo para isso. O segundo solo é a pedra. A pedra é aquele que te escuta. É aquele que dá um momento ele para, isso não é harmonia, é uma pessoa que morre na família, é uma separação, é uma perda da empresa, e ele para e, meu Deus, agora eu tenho, mas depois alguém seu dinamismo volta de volta, ele já se esquece daquilo. O terceiro solo é aquele que se é sufocado pelos espinhos. São as pessoas que agasalham, elas têm uma vida cheia. E a vida não dá tempo. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu, como criança, assisti um filme que se chamava Karate Kid. E achei maravilhoso aquele senhorzinho curtindo um bonsai. Eu digo, um dia eu ainda compro um bonsai. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou diminuir os números para que vocês depois não me processem. Mas eu comprei 3 bonsais. Eu acho que o que mais demorou quase 2 meses. Porque os bichinhos morriam. Eu cheguei a comprar um pinheiro negro de 12 anos. O meu sonho. Ele ficou negro de seco mesmo. Não cresceu, esturricou. Porque o bonsai exigia um conhecimento que eu não tinha. Um tempo que eu não tinha. Então, nós precisamos ter tempo para cultivar os ensinos de Deus em nossa alma. O quarto solo é aquele que agasalha e torna fecundo. Aí, meus queridos irmãos, aqui nos encontramos nós. E eu queria marcar um tempo para vocês. Percebamos. A doutrina espírita, ela vem responder questões ontológicas. E o primeiro movimento da doutrina espírita é um movimento da manifestação dos espíritos, tornando possível comprovar a participação dos espíritos em nossas vidas. Para isso se utiliza dos médios de efeitos físicos. Nós conhecemos um homem, através dos seus livros, Victor Hugo, autor dos Miseráveis e de inúmeros outros livros. E ele se opõe ao pensamento de Napoleão Bonaparte. Ele é levado para... Ele é exilado e ele vai para uma ilha anglo-normanda. E ele fica em Jersey durante muitos anos. Mas em 1843, ele vai para a ilha, salvo engano, em 1851. Mas em 1843, morre sua filha mais velha, Leopoldine Hugo. Ela é recém-casada, está grávida, vai passear de barco e morre afogada no rio Sena. E Victor Hugo passa por um momento muito difícil. Aí ele é exilado. E ele escolhe uma casa para morar que era muito próximo do mar e tinha em cima um terraço. E quando a maré estava cheia, chegava a cair os respingos da maré lá neste terraço.
ele chama essa casa de Terraço Marinho. E ele está lá nessa ilha profundamente deprimido. Quando também uma poetisa, Delphine de Girardin, toma conhecimento. Ela estudara a doutrina espírita. Vitor Hugo já tinha escutado falar da doutrina espírita que eclodira na América através das irmãs Fox. E no Reino Unido, através do escocês chamado Daniel Douglas Home. Para que isso atravessasse o Canal da Mancha, foi um dois. E ele começou a querer saber se sua filha vivia. Ele tem feito um livro combatendo Napoleão Bonaparte III. É conhecido como Napoleão o Pequeno. E aí ele vai caindo no ostracismo. Delphine de Girardin toma conhecimento e vai à ilha. Ela morre, Leopoldine morre no dia 4 de setembro de 1843. Delphine de Girardin chega à ilha no início de setembro de 1853, 10 anos depois. Ela morre em 1855, antes da edição do primeiro livro dos Espíritos, que foi a 18 de abril de 1857. Depois que morre, ela passa mensagens belíssimas, inclusive, quem gosta de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E a mensagem de número 24, daquela parte do Evangelho que tem instruções dos Espíritos, tem lá um título, A Desgraça Real, que é de Delphine de Girardin, Espírito, uma mensagem, salvo engano, de 1861. E Delphine de Girardin, ela chega ao Terraço Marinho e ela vai fazer uma sessão mediúnica. Improvisa, porque a corbaelle não era redonda, era quadrada a mesinha. Se davam as mãos, tocava-se os dedos, se colocava, ou então se catalogava como ia ser a comunicação. Nós já temos toda a trajetória da tipologia. Um toque, letra A, 2 toques. Olha como era fácil. Imagine que você vai fazer uma palavra, você tem que estar contando os toques, traduzindo, formando. Veja como era uma coisa muito rápida. E aí se dava as mãos, ainda tinha toda uma história. E se faz a reunião mediúnica. Silêncio, só o barulho do mar. Passam quase 1 hora, a mesa não sai do chão. Vitor Hugo, desconfiado, Delphine de Girardin disse, o problema é a mesa. Amanhã eu vou procurar outra mesa. E na ilha ela procura, e tinha uma casa que vendia coisas usadas. E ela encontra uma mesa de cozinha de 3 pernas, com rodinhas. Ela disse, é essa. Temos a segunda noite. E se faz o mesmo movimento, silêncio. Nem sequer o barulho do mar empurrou a mesa de rodinhas. Vitor Hugo já começa a ter certeza que aquilo é uma história. E isso se repete por quase 10 noites. No dia 13, era o último dia, porque no dia 14, Delphine de Girardin embarcaria. E quando eles fazem aquela reunião, tinham 10 pessoas presentes. A esposa de Vitor Hugo, 2 dos seus filhos, algumas pessoas que o acompanhavam. Se apaga a luz, deixa na penumbra, e ali começa a haver uma movimentação da mesa. E sem que ninguém diga nada, começa a bater. E então, quando eles juntam as letras, diz: Leopoldine Hugo, mãe, estou viva. Continuo a te amar. E narra a respeito
que ela morre afogada grávida. E Delphine de Girardin sequer sabia desse evento. Eles caem em pranto e Victor Hugo, a partir daquele momento, tem certeza da imortalidade da alma. E ele que vivia naquele claustro, ele que vivia como num casulo, se sente despertar e as forças se efervescerem. E ali ele começa a compreender, ele que tinha perdido a crença em Deus com a morte da sua filha, volta a acreditar em Deus. E nós, queridos irmãos, somos espíritas. Os espíritos falam conosco. É verdade, a vida não se finda na carne. A vida prossegue e Jesus é a grande proposta da imortalidade, que a doutrina dos Espíritos nos convida à caridade. E caridade não é uma proposta assistencialista. Caridade é a vivência dos antigos ensinos, onde você vê o outro, e o outro no seu caminho passa a ser Deus. E você tem que estancar os passos para ajudá-lo. A vida, meus queridos irmãos, flui farta. Nós somos espíritos imortais. Trocaremos de roupa quantas vezes forem necessárias. Mas o que importa não é a gente estar no corpo. Importa é a gente no corpo vivenciar o Evangelho. E esse é um grande desafio para todos nós. Quando a pandemia se instaura na sociedade, é porque nós tínhamos saído do roteiro. Estávamos distantes. Nós sabemos até do que potencializa. Nós estamos em um ambiente que nós temos a certeza do que é necessário para a composição orgânica. E temos estudos a respeito das informações mais precisas. Outro dia alguém me falava de como é bom ter sal. Eu não sei de onde vinha o sal agora, vocês vão me perdoar. Mas é que aquele sal vindo de longe era diferente dos outros sal. Ia fazer maravilha. As pessoas sabem detalhes da alimentação. Mas aí nós precisamos saber que o Evangelho é o cibo de Deus. Cibo, nutriente. O Evangelho é o nutriente de Deus. Porque quando o André Luiz está no nosso lar, ele vai procurar saber a respeito da alimentação. E Dona Laura diz assim para ele: olha, que eu não sei se vocês sabem, é por isso que o nome do nosso refeitório é Irmã Laura. Porque a Irmã Laura, ela diz assim: alguns se alimentam de frutas, outros de caldos, mas o que a gente não pode esquecer, que o verdadeiro alimento é o amor. Aí nós estamos aqui, estudamos a composição que é necessário para o nosso dia, para que a gente não tenha gordura no corpo. Eu estou quase conseguindo. E a gente precisa ter uma condição ideal, mas a gente vai comer e não se importa com outra pessoa com fome. E a gente ainda se incomoda porque tem alguém pedindo. Ou a gente busca essa informação nutricional riquíssima, mas a gente come com raiva do outro. E a gente não percebe que se existe a necessidade dos nutrientes para o corpo, nós temos que nos preocupar com os nutrientes da alma. Ah, queridos irmãos, eu poderia trazer lições em que uma pessoa agradece a Deus por um pão com manteiga e se sente alimentado. E um outro tem uma vasta e rica variedades na mesa, mas come revoltado. E a lágrima da amargura escorre os olhos. E ele sai agredindo quem está ao seu lado. Se nós formos observar, em qualquer face do que somos, o Evangelho tem sido para nós a informação como um livro no instante que a gente tem, mas que a gente não está lendo.
nós não temos percebido a responsabilidade que nós temos como cristãos. E o primeiro questionamento é o que há de comum entre nós e Jesus. O que há em nós que lembra o Cristo? O que eu faço que sem que eu diga, uma pessoa olhe o meu comportamento e diga, esse é cristão. Essa pessoa me lembra Jesus. Porque você pode ter conquistado todos os títulos. Você pode ter aferido muitas marcas de seguidores nas suas redes sociais. E ter ganho muitos likes. Mas, se você não fez nada que te lembre o Cristo, provavelmente essas conquistas nada significam. Este é um momento de muita reflexão em nossas almas. Nós não podemos ser mais os mesmos. Nós temos 2 milênios de cristianismo e temos 164 anos de espiritismo. As nossas dúvidas do ponto de vista da racionalidade não mais existem, mas o nosso comportamento é um comportamento indiferente ao Evangelho. Porque se o Brasil é o maior país cristão do mundo, o nosso comportamento não difere do mundo. E se nós quiséssemos diferir do mundo, o nosso comportamento teria que ser diferente do mundo. Para que a gente possa dizer, o Evangelho foi trasladado. Nós somos oliveiras enxertadas, mas nós estamos produzindo oliva. Oliva produz o azeite. O primeiro azeite prensado era ofertado no templo para Deus. O primeiro azeite, o melhor azeite. Nós espíritas somos o refúgio. Somos aquele azeite já pela terceira vez. Claro que a gente se utilizou de um eufemismo. E a gente disse que a gente é o trabalhador da última hora. Mas que a gente possa acender a candeia. Porque no mesmo Evangelho de Lucas diz: ninguém acende um candeeiro para colocá-lo embaixo de um móvel ou embaixo da cama. A gente acende para colocar no velador e iluminar a todos da casa. Esse acender é ter entendido o Evangelho. É, apesar de todas as dificuldades do mundo, na luta da sua conquista, do seu espaço, da sua família, da sua individualidade, ter identificado e agasalhado o Evangelho como pérola no escrínio de nossas almas. Se tu identificas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não te modifica, se tu passastes por perdas e por dores, e entendestes que o Evangelho é a resposta divina aos teus apelos, e naquela dor viva encontrastes o lenitivo que balsamizou as tuas chagas, e tu não modificas o comportamento, tu acendestes a vela e guarda por sobre o módio, por sobre o alqueire. Oh, insensato que és, dizem os antigos, porque sabendo que és um espírito momentaneamente investido no corpo físico, porque não objetivas a imortalidade e a felicidade que o tempo não apaga nem o ladrão corrói? Porque tu te deixas levar pelos modismos, briga, machuca, agride, por movimentos que daqui a pouco tempo serão esquecidos. Mas tu, no plano espiritual, sofrerás pelas consequências dos teus atos. O que falta para que tu te modifiques, já que aqueles que estão no invisível voltaram e disseram: tu és um espírito criado por Deus. Não findarás, ainda que o corpo físico tenha sua trajetória interrompido. Tu prosseguirás, mas importa em verdade o quanto do Evangelho que tu interpretas está presente em teus atos. Isto é vida, vida em verdade, vida em abundância.
Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, estávamos nós caminhando e não percebemos que as luzes se apagaram. Não nos damos conta que tínhamos voltado à carne e que na estrada física as ilusões se multiplicam. Desavisados, seguimos. De repente percebemos que tínhamos tombado, caído em desfiladeiros profundos. Então, tudo que tínhamos agasalhado ainda nos tornava mais pesado. Nos lembramos de Ti, Cristo, e então clamamos: Senhor, agora que temos a certeza das nossas ilusões, agora que já sabemos que tudo que é da carne, na carne fica, mas os nossos atos nos acompanham. Te clamamos, não somente nos socorre, mas quando de volta ao corpo físico estivermos, nos dê uma doutrina que nos faça perceber além da realidade da carne. Hoje aqui reunidos, aos nossos olhos os teus ensinos, te vimos nas colinas de Golã, te percebemos no cascalho de Genezaré, você adentrando ao templo. Oh, Jesus, Jesus, tende piedade. 2000 anos depois, ainda somos pedintes, porque não cultivamos a semente da boa nova em nossos espíritos. Socorrei-nos, ó Mestre, por acréscimo da tua misericórdia. Muita paz.